Então, eu vou começar aqui pela nossa reflexão, que já daria aqui o tempo da nossa aula só nessa reflexão, né? E depois a gente segue. O espírito é belo? Sendo a arte e, por conseguinte, o belo um componente sensível e impressionável aos sentidos, como se pode apreciar a beleza de um espírito? Tem sentido se falar de beleza de algo imaterial? Teriam outros parâmetros a serem contemplados? Neste caso, a beleza seria traduzida pelas virtudes, pelo belo gesto ou mesmo pelas mensagens através das comunicações? O espírito belo é um espírito bom? É o espírito de grande conhecimento? Vejam, vejam se isso não dá para a gente ficar aqui a noite inteira conversando a respeito, né? Uma coisa que me chama a atenção aqui é nessa segunda frase, né? Tem sentido se falar de beleza de algo imaterial? Eu me lembro que no livro dos Espíritos, Kardec ele faz essa colocação aos espíritos, né? Perguntando se, digamos, se o espírito é imaterial, se ele pode considerar o espírito imaterial. E os espíritos vão responder que não é bem assim, né? Melhor dizer que o espírito é incorpóreo, né? Porque ele é alguma coisa. Então, a única coisa que me chama a atenção aqui, e não é nem para corrigir, né? Mas é mais para a gente ficar alinhado aí com a filosofia espírita, né? Mas eu fico imaginando, né? Tentar responder essas questões. O que seria a beleza do espírito? Qual seria a estética do espírito? A harmonia do espírito, que são os temas aqui da nossa discussão. E a gente se lembra que o homem ele tenta traduzir isso, né? A gente, principalmente o artista, né? Quer dizer, quando eu digo o homem no sentido de humanidade, a gente está falando desses que, como o Iraíra aí, que traduzem em poesia as suas impressões, os seus sentimentos, o escultor, o pintor, enfim, o cantor, né? O músico, seja ele quem for, de que área for das artes, ele sempre vai traduzir como algo divino, né? Quer dizer, quando se fala é, em espiritualidade, quando se fala em alma, né? Quando se fala no divino, a gente, de fato, procura ir às alturas, algo singelo, né? Algo sereno, a serenidade está presente na ilustração, né? Que o artista faz, a leveza. Eu não sei se eu vou conseguir aqui, tomara que a gente consiga, mas eu trouxe um videozinho, é curto, né, de 3 minutinhos, para essa nossa reflexão aqui, né? Melhor do que eu estar falando. Se ele tiver som, ele tá sem som pra gente, Mauro. Ah, é? Ele tem som. Bom, o som, Patrícia, é o artista falando. O que a tradução coloca para a gente aqui, tá? Ah, então tá ótimo.
Que incrível. O que vocês acharam? Eu achei É, incrível. Incrível. eu queria Envolve muito a questão, né, do sentir ali, né? a imaginação, a intuição, né? A percepção, a sensibilidade de alguém que não enxerga. Quer dizer, de um artista, e aí a gente extrapola para outras áreas, né? A gente sabe que Beethoven compôs sinfonia depois de ter ficado cego, surdo, alguma coisa assim. A gente conhece muitos artistas aí que, enfim, Stevie Wonder, enfim, tantos outros, aqui no Brasil mesmo, né? A gente tinha o filho do Roberto Carlos, enfim, sabe? É algo que a gente tem dificuldade para descrever, né? E quando você vê assim uma produção onde o artista coloca que ele traça alguns pontos de referência, né, que possam balizar o trabalho dele, quando ele percebe a cor pela textura da tinta, né? Então, ele consegue definir a cor que ele está usando pela textura. E, mais do que isso, é a questão do som, né? Então, ele diz que é de acordo com o que ele está ouvindo que ele acaba reproduzindo na tela, né? Então, ele até faz um comentário, né, que ele se sente muito em casa aqui no Brasil, tal. Acho que, de repente, é pelo colorido, né? Quer dizer, o samba, a música, o povo alegre, essa coisa toda, né? Então, a gente vai encontrar em todas as áreas da arte essa questão da harmonia, né? Quer dizer, dos sentidos aguçados do artista, proporcionando essa estética que nós vimos aí, enfim, e que transfere para a gente um sentido assim bastante harmônico, né? Algo bastante prazeroso da gente ouvir. Algum comentário, gente? Ah, o Iraí quer comentar. Ô, Mauro, eu não sei, eu com certeza eu já anotei a frase que eu vou falar aqui, eu devo ter anotado no estudo que eu fiz do capítulo, mas a antecipação desse artista aí me fez antecipar a frase também, não sei se é do Exupéry ou do Richard Bach, né? Não sei se é do Pequeno Príncipe ou do Fernão Capelo Gaivota, que diz que o essencial é invisível aos olhos, né? Então, para esse artista aí, a visão não fez falta porque ele teve a sensibilidade para a música. E Deus é tão bom que, ao analisarmos os nossos cinco sentidos, conforme a sigla que eu sempre coloco para decorar os princípios, a sigla VAPTO, né? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Ora, se à medida que a gente perde um desse sentido, Deus vai dando outro. Esse rapaz perdeu a visão, mas ele valorizou o som. Nós já vimos também que se a pessoa perder a audição, perder a visão, ela tem o tato. No caso dele, ele também usa o tato para a textura Perfeito. das cores. Veja só, é infinita a misericórdia de Deus. E o quanto, aonde a gente pode chegar, né, Iraí? Exatamente. Eu me sinto assim muito pequeno perto desses indivíduos, viu? Porque a arte para mim, olha, sinceramente, um zero à esquerda em matéria de arte, né? Enfim, dificuldade de apreciar a arte, inclusive. Então, assim, eu vejo nessas pessoas, num escultor. Então, eu fico observando o escultor e a obra, né? Quer dizer, depois refletindo na obra dele, eu fico imaginando como esse indivíduo pôde imaginar isso que ele produziu. E aí, digamos, o que me vem à mente é que ele só pode ter enxergado isso através da sua imaginação, da sua intuição, e o trabalho dele é simplesmente remover o excesso. Então, ele pega aquele material, aquele bloco que ele vai esculpir e vai tirando o excesso, porque ele já tem na mente
exatamente o que ele quer como pronto, né? Como a obra finalizada. Não tem outra forma de fazer isso, que eu não vejo, né, outra maneira de executar isso, senão usando esses sentidos aguçados. Patrícia? Ô Mauro, vendo o que o Irair diz, né, que Deus é tão bondoso com a gente, eu tive Covid e a única coisa que eu senti, graças a Deus, foi a falta de olfato e de paladar. E o meu marido, ele gosta de cozinhar e ele sempre gostou de pôr a mesa, de deixar a mesa bonita, de enfeitar os pratos, sabe? A gente faz, sei lá, faz uma Arte, arte. maionese, ele sempre coloca alguma coisinha para ficar bonito e tal. E isso fez toda a diferença quando eu tive Covid, porque a gente, né, fiquei isolado num quarto e eles preparavam, ele e minha filha preparavam o prato para mim e eu não sentia nem gosto e nem o cheiro. Mas o prato vinha arrumado de tal forma que dava aquela vontade de comer Tá e vendo? coisas que no dia a dia a gente às vezes não dá total atenção, quando você realmente tem falta de um, o outro parece que substitui ou que vem mais à tona, sabe? E isso fez Sim, realmente toda a diferença na hora de eu me alimentar ali. bacana, bacana, bacana. Excelente relato. Eu também, quando tive Covid, também, sem maiores consequências, foi simplesmente como você, o olfato, né, e o paladar, né, que eu acabei perdendo. E a gente fica, de fato, a gente fica um pouco desorientado com relação a isso, né, porque você não exercitou os outros sentidos, né, porque você não tinha falta desse. Então, dá para a gente refletir, de fato, que, por vezes, o que é melhor para a gente é aquilo que parece uma desgraça, né? Por vezes é o que é melhor que acontece na nossa vida, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente está tentando aqui também é tentar já englobando, né? Porque a aula é muito extensa e eu penso que a gente vai chegar lá no final já abordando esses aspectos da estética e da harmonia, para a gente não se perder no tempo. Quem pode fazer a introdução para a gente? Eu posso ler. Por favor. Este capítulo tem por objetivo a investigação e a reflexão de mais alguns temas filosóficos como o belo, a harmonia e a estética. E a investigação prossegue buscando seu relacionamento com a obra divina e com a própria divindade. O estudo desta parte da filosofia procura encontrar uma relação com o divino. Podemos ousar dizer que o belo, o harmônico, o estético e a perfeição são da parte de Deus, e tudo que é feio, caótico, antiestético são coisas passageiras e efêmeras, pois tudo tende à perfeição e para a harmonia, ou seja, tudo se encaminha para Deus. Então, é isso. Eu também penso exatamente dessa maneira. O caos, né, nada mais é do que uma forma, né, de Deus harmonizar a criação, né? A gente não tem dúvida disso. Então, a perfeição está nele e, enfim, o caótico, né, o feio, está enquanto nós trilhamos aí esse caminho, essa estrada em rumo à beleza, por assim dizer, né, em rumo a tornar belo o espírito. Eu penso que é essa a nossa tarefa, né? Vou passar mais um para a gente ir aqui para a parte 2, Eu né? acho que o Iraí levantou a mão, Mauro. Opa, perdão. Não, eu abaixei imediatamente porque eu não quero monopolizar o tempo aí, mas me permita que eu escrevi aqui nessa parte que eu pus um asterisco e quando fala que são parte de Deus e tudo que é feio, caótico, antiestético, dá a impressão que vai concluir que não são parte de Deus. Aí eu escrevi aqui, a meu ver, também são coisas de Deus,
dentro das 10 leis divinas. Tornemos a repetir as 10 leis divinas. A TRCD Spieljack: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Ora, se a destruição no sentido de finitude está dentro das 10 leis divinas, as coisas, o caos, o que é desarmônico, também pertence a Deus, naquela coisa de que quem não aprende no amor, aprende na dor, e que os obstáculos são pontes necessárias para nós evoluirmos. Então, aqui que eu pus um questionamento para o Allan Kardec aqui, tá? Opa, está registrado aí, está registrado. Ele que nos ouça, não é? Amém. É. Mas é isso mesmo, Iraí, você tem toda a razão, né? Como a gente disse anteriormente, o caos nada mais é do que uma forma que Deus É, encontra de harmonizar a natureza, né? A sua obra, a sua criação. isso. Enfim, muito bem, ficou muito bem registrado. Quem pode nos ajudar na próxima, na parte 2, 17.2? Pode ir aí. Você está com o microfone aberto, você já nos ajuda aí Pois na não. leitura. O que é a arte? Podemos iniciar dizendo que a arte é a forma de como o homem pode marcar sua presença, criando objetos como pintura, filmes, música, esculturas que oferecem uma interpretação do mundo. Em vez de dizer como as coisas são, ele mostra através de sua criação como as coisas poderiam ser. Pode-se dizer que a arte é a manifestação da fagulha criadora do grande Criador divino no homem. Não existe mentira em arte, porque a arte não existe para mostrar como a realidade é, mas como ela poderia ser. A arte é uma atividade humana autônoma, isto é, não se subordina à política, à religião ou qualquer espécie de poder. Não está a serviço nem mesmo da prática moral. Não está destinada a produzir objetos de consumo. Ela é produto da experiência sensorial, vapto, visão, audição, paladar, tato e olfato, ou perceptiva, da imaginação e da inspiração do artista como criador autônomo e livre. Quinto, a arte não é objeto. Ao pintarmos uma flor, por mais perfeita que seja, não é a flor. A primeira e mais antiga relação entre a arte e a natureza foi a mimesis, termo grego que significa imitação. A obra de arte resultava da atividade do artista ao imitar os seres reais e suas ações por meio de palavras, movimentos, gestos, sentimentos, sons, cores, formas e volumes. Muito bom. Obrigado, Iraí. Valeu. Então é isso, né? A arte é a forma com que o homem marca a sua presença. Se a gente observar essas gravuras, né, nós vamos ver que a partir de uma gravura rupestre, né, então a gente encontra a maneira com que esse indivíduo desenhou, quer dizer, marcou a sua presença, né, de 40 mil anos atrás. Essa gravura foi tirada de um sítio arqueológico lá na África do Sul, aonde a gente vê aqui a ilustração de um ser aquático, né? Uma sereia, e os estudiosos acreditam que seja, de fato, uma sereia que ele quis desenhar, né? Porque ela está muito presente no folclore, né? Desses africanos ali do sul. E também, né, porque a exemplo do mito, né, que não tem assim o mito ele não tem o objetivo de um entendimento assim de mundo,
né, de forma assim tão organizada, né? Assim é a arte, né? Ela procura, da maneira com que o artista encontra, no seu tempo, no seu contexto, a forma de se manifestar, né? A gente vê aqui o artista Miron esculpindo, né, o atleta, né, antes de lançar o disco, né, numa escultura grega, né, da Grécia Antiga, na época das Olimpíadas, né? E se a gente for percorrer a história da arte, e aqui a gente está, claro, privilegiando a pintura, né, arquitetura também, até porque chama mais a atenção da gente, a gente vai observar que cada segmento desse teve o seu papel, né? Quer dizer, por exemplo, né, eu vou colocar aqui como uma comparação que a gente faz, esse estilo rococó, sabe, que está aqui praticamente no centro, né, do slide, né? Então, isso aí é um barroco tardio. Ele surgiu junto com o iluminismo, então a gente vê todo esse estilo, ele é claro, ele é transparente, ele é colorido, sabe? Enquanto que o barroco, né, que é proveniente lá principalmente nasceu nos países católicos, né, da Igreja Católica, ele é um tanto fechado, ele é mais escuro, né? Quer dizer, traz assim um sentimento assim de religiosidade, mas levado assim um pouco para esse período assim de bem e mal, né? Quer dizer, do pecado e tudo mais, né? A gente nota isso muito presente, né? E aí vai impressionismo, modernismo, enfim, a gente pode pegar cada uma dessas ilustrações aqui que a gente vai identificar o período, né? É, se bem que a gente precise buscar, mas a gente vai acabar encontrando, né? Esse estilo gótico, por exemplo, olha o que a arquitetura deixou para nós, né? O que a gente tem aí desse período, né? Ou dessas construções aí monumentais, né? O surrealismo, né? Chama bastante atenção a forma com que o artista vê o mundo um tanto distorcido, alguma coisa nesse sentido, né? Então, isso é para a gente, para ilustrar isso que a gente está visualizando aqui com relação à arte, né? Vejam nesse quadro aqui do Edouard Munch, né? Uma serigrafia de uma obra expressionista, né? Você vê o quadro que se chama O Grito e você vê a expressão dele, quer dizer, o quadro fala. Por pouco que a gente entenda de arte, a gente vai encontrando, né, uma certa objetividade, né? Enfim, assim, ela se opõe à subjetividade. Não precisa ser tão entendedor de arte assim para a gente poder compreender a mensagem que o artista está querendo passar, né? A posição do rosto, a posição da expressão, o próprio fundo, né? O próprio fundo do quadro, o traçado, né? Bastante expressivo. Outra coisa que a gente pode tirar também dessa leitura, né? Que o Iraer fez para a gente é que o artista ele é livre. A arte ela tem digamos assim, essa característica de ser livre, né? Ela não tem compromisso, inclusive, nem compromisso com a moral ela tem, como foi dito aí, né? E o artista vai usar a sua imaginação, vai usar os seus sentidos aí, todos aqueles que ele coloca a serviço, né? E até para fazer desabrochar, digamos, o atributo divino que ele tem dentro de si. Todos nós aí temos nossos talentos e o artista é um privilegiado, ele tem
isso de uma forma assim bastante exponencial e consegue ilustrar para a gente, né, de uma forma bastante, eu diria, bastante singular, né, aquilo que ele quer expressar. O Divani quer nos ajudar aí com uma contribuição. Como você abordou o ponto que estava me incomodando um pouco aqui, né? Quando o Allan Kardec fala aqui, né, que a arte é uma atividade humana autônoma, não subordina política, religião e tal, eu sei que no próximo capítulo ele vai falar de funções da arte, ali ele fala que ela não é Isso, isso, né? Ele começa isso. falando, depois ele fala outra coisa. Então, acho que aqui, acho que ele sabia, alguém, né? Ele mesmo reclamou com ele e depois colocou. Mas é, eu acho que talvez ele quisesse dizer que a, a arte pura, né? A arte deveria ser autônoma, né? De fato, o artista espontâneo, os mais incompreendidos, os que desencarnam na pobreza, né? Intensa, tal, né? Esses de fato são esses livres, né? Que fazem as coisas mais belas e mais singulares e que fazem o olhar, o pensamento, tudo mudar, né? Depois. Mas, assim, é cada vez mais raro nós vermos artistas que, de fato, são livres para expressar sua arte, porque, de acordo com a época que o artista vive, ou ele é totalmente compreendido, porque ele quebra paradigmas e faz coisas que ninguém consegue entender e por isso não vê como arte, ou a questão do preconceito também, né? Tem várias coisas. A gente fala que a arte não é moral, mas o quanto que a moral ela vai em cima da arte e chama de não arte tudo aquilo que não compreende, né, ou não aceita, né? Então, eu Bem achei observado, interessante que ele, Giovanni. na verdade, é o que ele gostaria, é o que deveria ser, né? Sim, Mas na sim. prática, a arte tem muita É, utilidade, né? Assim, tá. isso salta aos nossos olhos, você tem toda a razão. E, tanto é que eu fiz uma anotação aqui no 17.3 com relação a essa distinção, podemos assim dizer. Então, de repente, a finalidade da arte é uma, digamos, é descompromissada, é livre, né? Quando o artista se expressa naturalmente. Agora, a função, ela pode, digamos assim, assumir outra característica, né? Eu até separei um quadro lá no 17.3 para gente não ficar tão desconfortável assim como você também ficou. E eu penso que você tem toda a razão nesse sentido, tá? Então é isso, tá? Vamos passar então já pro 17.3, aí a gente já, enfim, já aborda essa questão aí com relação à finalidade da arte ser desinteressada. Você pode nos ajudar, Divani, fazendo a leitura? Tudo bem. Funções da Bacana. arte. A finalidade da arte é desinteressada, não utilitária ou contemplativa. É a busca do belo por parte do artista e a avaliação ou julgamento da beleza por parte do público. Dentre as funções da arte, destacamos as mais importantes como sendo a função pragmática ou utilitarista, a função naturalista e a função formalista. A função utilitarista seria aquela em que a arte tem por fim alcançar um fim não artístico. No Egito Antigo, a arte tinha por fim servir a religião. Era um fim educativo no sentido de divulgar e atingir o grande público. Nos leilões de arte de hoje em dia, busca-se muito mais oferir ganhos com os objetos de arte do que apreciá-los propriamente dito. A função naturalista visava, em última instância, fazer retratos e autorretratos ou retratar paisagens. Com o advento da câmera fotográfica, essa função perdeu sentido. É câmera, né? Fotográfica. Ela está mais voltada ao conteúdo do que seu modo de apresentação. Finalmente, a função formalista procura destacar, como o nome mesmo diz, a forma de apresentação. Assim, na Mona Lisa, sendo uma figura desconhecida, analisa-se o tamanho do quadro, ela está centralizada a meio corpo, ligeiramente inclinada,
destaque para primeiro plano, outros objetos a segundo plano, sorriso enigmático, cores usadas. Enfim, essa função formalista tem foco sobre a forma da obra. Bacana. Obrigado, Daniel. Então, como a gente já havia, como o Divani já tinha nos lembrado a esse respeito, então vamos dizer que a finalidade da arte deveria ser, de fato, desinteressada, né? Deveria ser livre, ok? Agora, enfim, a gente não tem dúvida de que nós encontramos principalmente a função utilitarista presente, né? Inclusive na arte que foi feita, digamos, de forma natural ou de forma formalista. Ela vai tender depois a um fim utilitarista, né? Então, aqui o exemplo do Egito, a própria igreja católica no período medieval, ela utilizou bastante, né, a arte para conversar com os fiéis. Uma coisa que me chama também, ó, essa questão dos leilões de arte, né? Enfim, busca-se, né, auferir lucros de uma, digamos, de uma parte da sociedade, né, que digamos assim, dominadora, eu poderia assim dizer, tá? Para uma outra parte do público que também é dominadora. Então, essa função, né, essa função dos leilões, elas não têm nada a ver com, digamos, com a apresentação simplesmente do belo, do estético, né? Ela tem, de fato, essa função ou intelectualista também, né? No sentido desse público, digamos assim, mais intelectual e mais favorecido, tá? A função naturalista, de fato, ela foi perdendo um pouco, né, do seu sentido com a câmera fotográfica. Enfim, então, ela perdeu praticamente totalmente o sentido, porque hoje não mais a câmera, né? Quer dizer, hoje a gente tem no nosso celular uma definição muito mais apurada, né? Muito mais acuidade do que eu tinha nas minhas máquinas fotográficas antigas, né? E isso ela retrata perfeitamente, com muita perfeição, aquilo que se quer ilustrar, né? A função naturalista, né? Enfim, tá, é que nós acabamos de colocar. E o que eu queria conversar um pouquinho aqui é mais sobre essa questão formalista, ainda mais que se dá aqui esse exemplo da Mona Lisa, né? Então, a gente tem aqui o Da Vinci, dentro desse aspecto, né? Ele é produzindo quadros como a Mona Lisa, como o Homem Vitruviano, né? Como a Santa Ceia. E a gente consegue encontrar, quer dizer, o artista consegue encontrar a forma, né, dentro desses quadros. Aqui a gente tem uma ilustração, né, dessa proporção áurea que está presente nos trabalhos do Da Vinci, principalmente. Então, ela está perfeitamente adequada a essa proporção que, segundo segundo aqueles que observam a questão da estética, né, ela está presente na natureza, em tudo na natureza, e o homem procura traduzir, né? Esse foi um truque do Da Vinci, né, para que ele, digamos assim, ofereça esse caráter enigmático, essa questão dela estar olhando, de onde a gente olha o quadro, uma visão de perspectiva, parece que ela está sempre com o olhar direcionado para o observador. Ele também usa uns truques aí de luz e sombra, ao invés de fazer assim, sabe, de traçar o pincel, né? A questão de proporção
com relação ao fundo. Esse esfumato, né, que é uma criação, parece que é uma criação dele, né, ele que proporcionou essa condição sutil, né, de degradê, de impressão degradê, esfumaçada, né, que é isso que quer dizer isso aí lá na língua italiana, né? E ela tem exatamente essa proporção que a gente está vendo aqui, a tal da proporção de ouro, né? E como. Perdão, gente. Aqui eu vou ter que afastar, porque isso aqui estava numa condição dele aparecer somente depois da leitura. E essa leitura que está aqui, que não tem na nossa apostila, no nosso livro, é mais ou menos o que eu rapidamente traduzi para vocês aqui. Depois eu compartilho com vocês lá no grupo, e aí fica aqui essas informações com relação à forma da Mona Lisa, tá? Então, aqui tem assim um apanhado bastante interessante e o endereço, inclusive, aonde está essa informação, né? E aqui a gente tem esse quadro, né, que também guarda, né, é a Virgem das Rochas, também do Da Vinci, que por os especialistas guarda também a mesma proporção áurea citada lá no início, né? Voltando um pouquinho, a gente vai voltar nesse assunto aqui mais à frente, tá? Está mais detalhado, quando a gente trouxe aqui alguns exemplos daquilo que chamam de fractais, né, presente na natureza, e que o homem procura estar sempre imitando. Então, vejam, né, para alguém que não conhece arte, como eu, né, se eu não vou até uma fonte de um analista de arte, né, enfim, de alguém que faz essa investigação e depois traduz isso para a gente numa linguagem acessível, então a gente não vai notar, além da cor, além, digamos, do aspecto agradável ou não, do aspecto belo ou feio, a gente não vai estar observando isso. Mas vejam quanta coisa o Da Vinci observava quando ele se expressava, né, artisticamente. Gente, é uma sensibilidade que, enfim, eu penso que não é muito simples de se alcançar, não. Tudo bem, gente? Deu para a gente definir aí essas funções, realista, utilitarista, formalista, diferente daquilo que a gente tem hoje, né? Que, enfim, busca praticamente quase que o mesmo fim, que é auferir ganhos, né? E por vezes, digamos assim, está distante da beleza, né? Eu acho que a gente vai tratar isso, acho não, eu tenho certeza que a gente vai passar a tratar a partir daqui, ó, desse 17.4, que eu vou já adiantar, ele está muito ligado ao 17.5, ao item que vem posterior a esse, e eles estão até um tanto repetitivos, eu penso que dá para a gente trabalhar os dois de uma vez única para a gente avançar depois nas ilustrações. Quem agora pode contribuir conosco? Eu leio. Okay. O gosto, o belo e Eu o posso ler, feio. Mauro. Opa, então pode ler. Eu acho que a minha internet está caindo às vezes. Não, eu acho que a minha internet. Microfone, Vanderlei.
Acho que o Mauro deu uma travada. É que o Vanderlei tinha desligado a câmera quando abriu o microfone, por isso que a Patrícia achou que ele não fosse ler. Vamos esperar o Mauro? Ah, talvez. Ele caiu. Você deve voltar. A minha internet também está bem instável, já caiu umas 3 vezes aqui. Eu acho que o Zoom ele é muito pesado, né? O Google Meet não dá tanto problema, mas o Zoom eu sofro aqui. Eu também. Vanderlei, acho que você pode ler. Aí, se for um assunto, né, daí ele entra. Então, mas parece que ele fez um resumo lá, naquela transparência que ele mostrou lá, aquele Ah, tá, slide. você vai ler um slide. E ele fez um resumo dos 2 capítulos naquele slide. Então, se eu for ler pelo livro, não vai bater com o que ele fez lá. É verdade. Talvez enquanto ele não entra, pode ler do livro, né? Aí se ele, quando ele voltar, não sei. Acho que é isso que a Joelma sugeriu. Leu o livro? Isso, aí Tá, vamos ler o livro, vamos se então. adiantando. O gosto, o belo e o feio. O belo é diferente do bom e do verdadeiro. E minha bateria está acabando. Acho que não, acho que vai cair É bom antes. pegar o carregador. Vou pegar o carregador. Se alguém Oi, quiser ir Patrícia, lendo, sua chance. Eu vou lendo aqui. Se a minha internet cair, depois alguém continua. O belo é diferente do bom e do verdadeiro. O bem é objeto da ética. A verdade é objeto da ciência e da metafísica. E a beleza é objeto da estética. A estética afirma a autonomia das artes pela distinção entre beleza, bondade e verdade. A beleza é um valor objetivo que pertence ao objeto e que pode ser medido, ou é subjetivo, que pertence ao sujeito e que, portanto, poderá mudar de indivíduo para indivíduo? Para Kant, o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não se possa justificá-lo intelectualmente. Mauro voltou? Voltou. Mauro, é para ler o livro ou é para ler o seu resumo? Patrícia, eu sugiro que leia o resumo. Então vamos lá. Item 2. A estética afirma a autonomia das artes pela distinção entre beleza, bondade e verdade. 3. A beleza é um valor objetivo, que pertence ao objeto e que pode ser medido, ou é subjetivo, que pertence ao sujeito e que, portanto, poderá mudar de indivíduo para indivíduo. Para Kant, o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não se possa justificá-lo intelectualmente. Para ele, o objeto belo é uma ocasião de prazer, cuja causa reside no sujeito. Neste aspecto, o belo não se Neste aspecto, o belo não se reduz a um único indivíduo, uma vez que todos os homens têm as mesmas condições subjetivas da faculdade de julgar o belo. O que um crítico de arte tem a mais é o seu conhecimento de história e a sensibilidade educada. Portanto, definir o belo como sendo uma qualidade que atribuímos aos objetos para exprimir um estado de nossa subjetividade, não havendo, portanto, uma ideia de belo nem regras para produzi-lo. Hegel diz que a beleza muda com o tempo, e essa mudança depende mais da cultura e da visão de mundo.
Muito obrigado por vocês terem tomado a frente. O que acontece? O meu computador resolveu reiniciar. Simplesmente eu estou enfrentando essa situação. Já aconteceu outro dia numa aula presencial. Ele resolveu reiniciar no meio, quer dizer, tive que esperar a vontade dele para voltar. Não tem Obrigado problema, aí, tá gente, tudo certo. que vocês avançaram aí. Vocês não deixaram a peteca cair. Então, sobre o gosto, né, sobre o belo e o feio, ele começa dizendo aí que, enfim, o conceito de beleza, tá? Ele se distingue tanto da ciência como da ética, tá? Então, a estética ela vai assumir, né, ou afirmar a sua autonomia, né, na arte. Daí vem essa questão para a gente refletir aqui que nós temos no texto, né? A beleza é um valor objetivo que pertence ao objeto e que pode ser medido, ou é subjetivo, que pertence ao sujeito e que, portanto, poderá mudar de indivíduo para indivíduo. O que a gente entende sobre isso? O Kant, né, pelo que eu vejo aqui, ele vai dizer que o belo ele agrada universalmente. Então, a despeito da mudança, a despeito do devir, do Hegel, né? Então, ele vai dizer que existe um conceito universal de beleza, né? A gente pode entender dessa maneira, né? Agora, o Hegel ele vai dizer, ele vai apelar para a subjetividade. Então, assim, vai depender da cultura, vai depender do tempo e do espaço. Então, enquanto que Hegel, né, esse conceito muda com o tempo, para o Kant, ele diz que vai haver um padrão de beleza que agrade universalmente. Então, eu penso, de repente, proporção, né, alguma coisa como vivo, né, como morto, alguma coisa nesse sentido, né, para que a gente possa estar refletindo. Então, eu sou kantiano ou eu sou hegeliano? E a gente ainda vai encontrar, né? Acho que eu vou avançar aqui, mas a gente vai entrar aqui na parte 5 que eu coloquei, que tem os empiristas, né? Então, vivendo na mesma época aí, sob essa discussão, racionalista, empirista, né? Criticista, como é o criticismo desenvolvido pelo Kant, a gente vai encontrar os empiristas colocando que, enfim, não dá para discutir beleza, né? Nesse sentido, porque se ele muda ao bel prazer, gosto não se discute. O que vocês acham? Eu vou mostrar aqui para a gente poder assim, né, visualizar, né, visualizar essa questão do subjetivo ou do objetivo. Então, só para a gente observar aqui o belo e o feio. Será que eu posso dizer que aqui eu tenho a presença do belo e do feio? Mauro, é- essa, essa Oi, sua, essa sua pergunta me permite expor o meu ponto de vista. Eu acho que opa, é uma fusão das duas coisas. Eu acho ah, que existe, sim, uma objetividade no que é belo, vamos dizer assim, mas tudo vai depender do olhar do observador, dependendo da idiosincrasia, da característica que ele está meu vivendo. Deus, Então, se uma pessoa está deprimida, o belo para ele é esta flor murcha, sabe? Dá para fazer um poema em cima dessa flor murcha, dependendo do meu estado de espírito, das épocas de solidão em São José dos Campos, por exemplo, mas eu não faria um poema em cima desta flor bonita.
E dependendo do estágio em que a gente se encontra, onde talvez as peripécias já foram superadas, aí o belo objetivo, que é a flor aberta, tal, ela pode coincidir com a minha análise daquele momento. Então, eu fico com as duas, Bacana, uma interage com a outra, né? bacana, bacana, bacana. Olha, eu acho que você sintetizou, acho que o nosso entendimento aí. Enfim, é uma fusão aí, né? Quer dizer, é um mesclado aí de objetividade e subjetividade na observação do belo. E a gente pode educar o gosto? Eu penso que sim. Como o Irair colocou, né, a gente tem vários estágios na vida da gente, e às vezes aquilo que a gente não gostava ou não nos agradava, com o passar do tempo, você tem outras, vai tendo outros conhecimentos que vão te abrindo os olhos e você vai começando a enxergar de um outro prisma a mesma coisa. Então, eu acredito que a gente pode ir educando. Ele diz aqui que ter gosto é ter capacidade de julgamento sem preconceito. Como é que faz isso? Divani? Antes desse questionamento, né, que eu ia colocar é que essa educação do gosto, bom, acho que também está ligado, né, porque se você antecipadamente diz que uma certa expressão artística não é de boa qualidade ou não merece atenção, né, você já está tirando de lado a possibilidade daquilo ser arte, né? Então, experimentar as diferentes formas de arte, né, de manifestações, é importante para você adquirir, né, uma visão mais ampla, né? O paralelo que eu ia colocar, porque o gosto, ele tem esse aspecto aí, falando como Irair, né, tem outro sentido que é do paladar, do vapto, né? Agora eu aprendi o vapto aí, não vou esquecer mais o vapto. Do paladar, que também é gosto, e que a gente fala, né, que o ser humano começa com paladar infantil, né, e se ele não se expõe a diferentes sabores e pratos e tal, ele nunca vai ser capaz de apreciar comidas mais complexas, né, com temperos diferentes, com coisas diferentes da sua cultura. E eu imagino que o gosto também, né, esse gosto artístico, você também precisa experimentar novos sons, novas rimas, novos ritmos, né, novos acordes dissonantes, né, o que seria do ocidental ouvindo pela primeira vez uma música indiana que não entende nada, ou aquela divisão toda, né, de que sai do dó, ré, mi, fá aí nosso, né, e dos acidentes comuns, eles têm muito mais notas, uma coisa mais dissonante, mas que depois que você entende, você consegue apreciar, né, Passa a aquele tipo de apreciar. música. Então, eu acho que é isso, você tem que estar aberto e ouvir sem julgamento prévio, né? Enfim, eu penso que essa é a dificuldade, quer dizer, afastar. Eu penso que aqui a gente tem que ser bem cartesiano para passar a experimentar. Você falou no sentido assim do paladar, e de fato a gente enxerga na culinária uma arte também. A Patrícia já deu aqui o testemunho dela, né? Enfim, da importância de uma decoração, né, num prato para ele ficar mais atraente, para, enfim, para eu poder desfrutar do gosto que eu não estou sentindo, né? Apreciar aquele gosto que eu não estou sentindo. E eu penso que é da mesma maneira a gente deve fazer com relação ao preconceito, né? Quer dizer, Descartes já dizia que a gente deve suspender algo que a gente não compreende num primeiro momento, sem desprezá-lo de fato. Suspende aquilo enquanto a gente não tem um entendimento melhor, e depois a gente volta à tona quando
tiver, por exemplo, avançado um pouquinho mais aí na apreciação do gosto, né? Digamos assim, eu faço um paralelo aqui com a forma que eu tenho de estudar um pouco a filosofia. Quando você lê o autor, muitas vezes você não tem a compreensão do pensamento dele, da ideia que ele quer transmitir. Aí você recorre a um comentador, aí você recorre a alguém que, enfim, já tem esse entendimento, é um estudioso, e ele traduz para você na linguagem do leigo. Então a gente começa a compreender e pegar o fio da meada, né, para poder avançar aí com mais profundidade naquilo que o autor quer passar. Eu entendo que na arte é assim que se faz também, né? É claro que a obra também, a obra literária também é uma arte, né? Então, não dá para afastá-la desse contexto, mas numa música clássica, né? Enfim, por vezes aquilo a gente não recebe tão bem se você não tem o hábito de apreciar, né? Enfim. Agora, também tem alguns sons aí de músicas que não sei não se a gente vai ter ouvido. Eu não saberia dizer se eu vou ter ouvido para ir me acostumando e passar a apreciar, né? Enfim, a gente vai ter alguma dificuldade, né? Mas eu penso que, de maneira geral, né, a gente consegue avançar nesse sentido aí, né? Tranquilo, gente? Dá para dá para gente apurar o ouvido para, digamos assim, um funk, por exemplo, né? Enfim, digamos assim, sem nenhum desprezo. Não estou aqui querendo desprezar, porque é arte, né? Quer dizer, mas, Ô, enfim, é Mauro, você muito. sabe, é, Pode falar, Patrícia. ô, Mauro, eu falo que eu gosto de todos os tipos de música, mas eu não consigo ouvir a letra do funk, não a batida. Eu fiz sapateado por um tempo e a batida do funk, ela é bem interessante para o sapateado. Ela Mas mexe com a a, gente, né? mas a letra que vem, né, utilizando ali é que não tem muito conteúdo, né? É, Você fala, o para que eu vou ouvir isso? O que eu vou ganhar? O que eu vou agregar ou- ouvindo isso? o que que me Então, eu acho acrescenta, que não é arte é mesmo? coisa. E nesse sentido, eu gosto de tudo que você imaginar. Você colocar uma moda de viola, eu gosto. Você colocar um samba, eu gosto. Colocar um rock, eu curto. Colocar. E aí, assim, a gente. E isso também é um pouco de educação, né? Minha filha fala assim: mãe, eu ouço mais gente morta do que viva, porque ela gosta de ouvir. Ela tem 19 anos e ela gosta de ouvir Elis Regina, ela gosta de ouvir Queen, ela gosta, porque Ok. já é aquilo que a gente ouve dentro de casa, Sim, né? Então, sim, sim, MPB, essas coisas. Meus sim. pais viveram os anos 60, então a gente cresceu, né? Ouvindo Beatles, ouvindo coisas de qualidade. Então, quando aparece algo que não encaixa muito ali, a gente fala: nossa, peraí, tem alguma coisa Puxa que vida, né? está fora, né? É isso mesmo. Se o Platão tivesse presente com a gente aqui, ele diria: olha, esse ritmo mexe com o nosso baixo ventre, né? Quando ele divide lá a alma em cabeça, né? A cabeça, peito e baixo ventre. Iraí. A minha observação, até pegando um pedacinho da opinião aí do Divanir, é que a questão da música, eu normalmente quando falo em arte, eu erradamente eu penso que é aquele quadro, Monet, Mona Lisa, não, mas nós temos uma linha de arte que é a música, por exemplo, é sobre ela que eu queria falar. Então, por exemplo, aí tem aqui uma teoria nossa até vista até agora há pouco, que a arte não é submetida à religião política aí que eu quero fazer menção ao que o Divanir falou na hora,
mas tem hora que ela é obrigada a ser uma arte e falar na música. Por exemplo, quando o Chico Buarque soltou aquela música na época de opressão, etc., para mim é uma arte. Ele uniu a palavra cálice, isso aqui, né? Sem querer, tá aqui meu cálice aqui, ó. Não sei se está vendo na câmera aí, ó. Ele uniu, afasta de mim esse cálice. Eu tirei o suco de uva que eu não bebo mais, bebida alcoólica. Mas cheio de sangue. Ele quis dizer o quê? A separação do cálice, do verbo calar, cálice, cálice, cali, tracinho, SE, não é? Para mim foi uma arte isso aí. Ele trouxe uma mensagem, sabe, que estava bem explícita para quem analisava aquilo que você falou, Mauro. Dá para eu apreciar, aprimorar o meu gosto? Dá, a partir do momento que eu passei a entender que aquele cálice que ele pediu para o Pai Celestial afastar se referia ao direito de falar naquela época da ditadura. Isso é uma arte. Ele caiu de novo. O Mauro caiu de novo. Mas é isso mesmo, É. né? Então, não dá para dizer que a arte é desinteressada, né? Aliás, falando de música, até eu acho que ela é muito mais política do que qualquer outra coisa, porque mesmo as músicas que são extremamente estéticas, né? Num certo momento, elas tinham também a questão de separar a nobreza do plebeu, né? Então, a nobreza só tinha direito àquela arte, né? Então, também é uma questão política, né? Do ponto de vista de separar os eleitos da plebe também, né? Então, sempre tem uma função, né? É difícil a arte totalmente desinteressada, né? E aí, Sei o lá. Divanir, não sei se é pretensão da nossa parte, vamos falar assim, em nome do grupo, que é contrariar um pouco a mensagem aqui, porque é o contrário de que a arte é desinteressada da política. Ao contrário, ela se vale a arte, se vale dela a arte para dar uma mensagem ou contra ou a favor de alguma coisa política, religiosa, não é? Talvez há uma Para inversão reforçar ou para contradizer, sempre. e É o não, digamos, posicionamento. alheia, né? Alheia, indiferente à política. Eu acho que não. As duas coisas, É, vamos dizer. é. É porque o artista precisa de uma motivação, né? Sei lá, o que que motiva, né? A situação que ele vive, a percepção de mundo, sei lá. Ou então é essa mesmo do dinheiro fácil, né? Acho que a arte se perdeu, falando do funk lá, né? Eu concordo com a Patrícia. É muito rico, assim, e já foi mais, né? Sei lá. E o funk carioca, por exemplo, né, que a gente está falando desse, né? Imagina. Ele tem um valor, assim, estético até certo ponto, só que quando vai para o apelo muito, né, de baile, de coisa assim, né, que tem que massificar, aí perde bastante qualidade, né, de conteúdo, de poesia quase zero. É incrível que tem coisas que quando eu era mais novo, né, saía de funk e falava, pô, não é legal isso aqui. Hoje em dia eu acho até bom, comparando com os atuais, né? Então, tudo depende do momento, né? E dá para citar, a Patrícia falou que a filha dela, né, que lê mais desencarnados, que ouve, do que encarnados. Eu, por exemplo, É. tenho aqui, eu tenho na minha casa, vocês vão achar que é exagero, eu tenho mais de 1.000 CDs, acho que 40% desses são de músicas sertanejas, que eu já não ouço mais, por conta desse sertanejo universitário, etc., não ouço. Aí entra aquilo que a nossa teoria está falando aqui, dá para aprimorar o nosso gosto? Dá, porque ao lado da própria evolução da idade, um pouco mais de compreensão de seus valores aprimorados, você deixa de ouvir um samba até para, digamos assim, pegar uma música mais de som do que de mensagem de palavra, mais de harmonia da alma. Olha que gozado. Eu me lembro que quando eu li um livro, acho que eu já até fiz esse depoimento, eu li José de Alencar demais, Machado de Assis, quando tinha aquelas coleções que tinham uma ilustração no meio, eu pulava rapidinho para não tirar de mim a ilação, a imaginação, o sonho que eu fazia daquele romance. Assim é, às vezes, agora a música clássica só tocada. Pô, Spanish Eyes, por exemplo. Ouçam quem lembrar Spanish Eyes, a melodia de Spanish Eyes, caramba. Às vezes a pessoa que não traduz ou que traduz fala, nossa, é sensual, eu tenho tesão naquela espanhola que me olhou mirada, sei lá se é isso.
Eu estou chutando. Mas olha a harmonia, a entonação da música, a evolução harmônica da música, Spanish Eyes, ou o próprio Moon River, né, que nós falamos numa das aulas aí, são coisas maravilhosas, pô. The End, vai vendo. Então é isso, a gente aprimora o gosto, sim, de acordo com a nossa própria aprimoramento espiritual, eu acho. Ah, mais um depoimento pessoal. O Vanderlei vai saber disso. Quando nós estávamos estudando ainda no livro do, acho que Missionários da Luz, ou ainda O Nosso Lar, eu comemorei. Ó, eu estava falando, eu tenho 1.000 CDs, eu tenho mais de 600 LPs, LP mesmo, bolachão, tenho toca-disco importado, que é suspenso, tal, parará. Agora, eu ficava pensando, dentro desse pavor que eu tinha da finitude, vocês vão dar risada. Uma das minhas assim preocupações era de que eu ia perder o gosto por música, porque não teria música. Gente, quando eu estudando a obra de André Luiz fala lá dos departamentos, sei o quê, e que tinha apresentação de coral, daí eu falei, ixi, agora eu já posso morrer, mas pode adiar um pouquinho. Mas eu me consolei, gente, por causa da música, toca a alma. É, a música toca a alma, é bem isso mesmo, né? Gente, perdão. Não precisa pedir perdão, não, que nós usamos como recreio. Gente, hoje está terrível. Né, Divanir? Ô, É, professor, nós usamos como recreio. De- Depois você volta no vídeo aí para ver. A gente falou mal do professor, falou mal de todo que mundo. legal, que legal. Fizeram bem, fizeram bem. É, bom, vou voltar aqui. A função da arte, nós já passamos. Agora foi a conexão com a internet que caiu. E levou tempo para restaurar. Muito bem. Ok. Vou colocar os 5 aqui. Nós vamos passar. Como eu disse, esse item 5 aqui, vocês leram ou não? Fizeram a leitura desse 17,5 ou estava na discussão do 4? Não, esse daí você falou que está fundido, né? Está junto com o Ele está fundido com o ponto 4. Vai certo. voltar em Kant, só vai acrescentar aqui o Platão e os empiristas, mas, enfim, dá para a gente deduzir que em arte feio, né, como o texto diz, é aquilo que é mal feito. Eu posso muito bem retratar o feio, enfim, de uma forma exuberante, né? Então, só aquilo que é mal feito que a gente entende que em arte é feio. Mas vamos passar aqui então para o belo, né? A gente falou do gosto, falou do belo e o feio, a gente viu a visão objetiva, a visão subjetiva, tá? E também os empiristas colocando que nem para julgamento é possível fazer. Mas será que existe o feio na natureza, né? Será que a gente, observando essas imagens, a gente pode, enfim, fazer alguma dedução? Eu adianto aqui, eu vou até me justificar com relação a esse Davi, ao meu Davi, né? E ao Davi do Ricardo. Eu assisti uma vez uma apresentação do Ricardo e ele colocou esse Davi que vocês estão vendo aqui ao lado do Davi, digamos, proporcional, né? Do Davi harmônico. E ele, inclusive, fez uma ironia com a barriguinha dele, né? Ele diz que até quando ele consegue emagrecer e tudo mais, ele acaba ainda ficando com a barriguinha, né? Mas que isso acaba não incomodando, né? Mas o que que a gente tem para dizer a respeito do belo e do feio quando a gente vai observando essas imagens?
Eu acho que eu acho não, tenho certeza que eu estou sem o vídeo. Pronto. Ô, Mauro, eu acredito que essa imagem, ela retrata muito a atualidade, o momento que o ser humano está passando, tanto o homem quanto a mulher, né? Então, a gente está em busca do belo o tempo inteiro, né? Eu acredito que a mídia também força muito isso, né? E eu acho que a questão é até que ponto é o belo. Então, hoje a gente encontra jovens, homens, mulheres, enfim, pessoas, né, frustradas, porque não tem esse Davi Belo, né? E assim, igual a gente já está discutindo, igual o Herê falou, que às vezes o Belo está assim, dependendo do espírito da gente, né, do momento, do sentimento e tudo mais. Mas é muito perigoso isso também, Pode né? se A arte tornar traz uma isso. doença. Sim, hoje você vê jovens, igual a gente tem visto aí recentemente, nem faz muito tempo, aquela menina morreu porque ela foi tirar uma gordurinha do joelho, porque ela não se sentia bela. Então, assim, eu acho que a questão, quando a gente discute, né, a gente está falando de arte, aquela coisa toda, mas o ser humano é uma arte em si, né? E hoje a gente tem que estar o tempo inteiro, a gente é bombardeado com esse Davi pleno, esse Davi belo, entendeu? Então, eu penso que é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, questionar muito até que ponto, né, nós podemos ser, né, esse Davi belo e valorizar tudo isso, né? Muito bom, Joelma. Muito bom. A minha sugestão é que a gente faça a leitura desse 17.6 e aí a gente conclui, a gente faz a conclusão disso que nós estamos conversando, isso que a Joelma colocou, enfim. Eu vou ler, ok? Pode ser? Arte de elite, arte popular e arte de massa. A elite pode ser definida como uma minoria social dominante em termos culturais, em virtude do conhecimento e domínio de várias artes. Essa arte de elite é conservada em museus e nas grandes coleções particulares. Ela se caracteriza por implicar num esforço para captar o seu significado. Exige do público uma mudança no seu modo de ver o mundo. Envolve a expressão pessoal do artista. Outro tipo de arte é a arte popular ou folclórica, que é anônima. Traduz uma visão de mundo e os sentimentos coletivos do grupo ao qual tem origem. Tem como público o próprio grupo que o criou. Não pode ser inspirado nem influenciado por moda. O povo é a origem e o fim da produção artística e, através dela, o grupo manifesta sua expressão cultural. A arte de massa é constituída por aqueles produtos da indústria cultural que se destinam à sociedade de consumo. Essa arte se caracteriza por ser produzida por um grupo de profissionais que pertence a uma classe social diferente do público. A arte é dirigida pela demanda, portanto, sujeito a modismos. Ela deve ser feita para um público semiculto e passivo. O povo, nesse caso, é só o alvo da produção e não a sua origem, né? Diferente, a de massa é o oposto da arte popular, né, da arte folclórica. Sob o efeito da massificação pela indústria e pelo consumo cultural, as artes tendem a se tornar reprodutivas e repetitivas. Por isso, por vezes, seu destino é o lixo. Essa arte deixa de ser um trabalho de criação e tende a tornar-se evento para consumo, a exemplo de livros produzidos para grandes tiragens. A arte passa de experimentação à invenção do novo. Tende a se tornar consagração do consagrado pela moda, a exemplo da música rancheira, passando à música country. A arte passa de duradoura para efêmera. E, finalmente, o que é pior,
passam daquilo que desvendam a realidade para aquilo que dissimulam a realidade, verdadeiras fábricas de ilusão. Então, é bem isso que a Joelma, né? A Joelma traduziu para a gente aí, colocou para a gente nesse sentido, né? Do perigo da gente não ser crítico em relação, digamos, aos modismos, né? Que a gente não se permita aos modismos que no mais das vezes até não é bonito, enfim, acaba sendo feio, né? Aquilo que é a expressão da moda, né? Quando o objetivo é atingir a massa, né? Então, como dito aqui, enfim, a de elite é uma arte erudita, né? Então ela está dentro de um público dominante e também é feita para esse público dominante. Apesar de que nós estávamos no início da nossa reunião falando sobre as vantagens da tecnologia, né? Então, a gente estava falando principalmente dos prós que a tecnologia trouxe para as nossas vidas. E aqui também a gente vai encontrar a tecnologia, digamos, democratizando essa arte erudita. Então, hoje, a gente não precisa frequentar museu, não precisa frequentar salas, né? Salas de arte, de exposição de arte, porque a tecnologia acaba trazendo para a gente isso, né? De uma forma até bem definida. A arte folclórica, enfim, ela é anônima e, enfim, ela também deixa os rastros, né, do seu povo. Ela dá uma identidade, inclusive, para aquele que faz, enfim, define a cultura onde a gente pode encontrar isso. E como o Irair também já tinha colocado, ela está na música, ela está na dança, principalmente aqui no nosso país, né? A gente tem um folclore bastante rico de norte a sul, e a gente vê, digamos, você pega uma festa junina, né? Você vai encontrar ali, digamos assim, passos de dança, enfim, de artesanato, de pintura, enfim, de música, né? Tudo isso presente no folclore, né? Que a gente acaba cultuando e desenvolvendo, né? E essa arte de massa, né? Ela é bem essa questão, né? A indústria promove essa arte e, enfim, instrumentaliza essa arte e volta como, enfim, ganho, né? Enfim, como lucro, né? Para a própria empresa. E, como disse a Joelma, nós somos o tempo todo bombardeados por essa arte, né? Eu acho até que a gente tem aqui, né, algo que pode traduzir muito bem isso aí, que é a tal da ditadura da beleza, né? E a gente tem uma estatísticazinha aqui, que eu busquei aqui nesse site, onde está o endereço, que o Brasil ocupa a segunda posição em número de cirurgias plásticas e estéticas no mundo, né? E quase dobrou o número das realizadas nos últimos 4 anos, né? Com 97,2% de crescimento. Nós somos o segundo maior mercado mundial em cosméticos, né? Então, claro, nenhuma condenação, muito pelo contrário, nenhuma crítica a quem, ao contrário do Ricardo, que é, não se sente muito bem com a sua barriguinha, né? Enfim, e quer melhorar isso, enfim, a gente, digamos, está ciente, né, de que a tecnologia, o avanço tecnológico trouxe tudo isso para a gente. Mas o que a gente critica, na verdade, digamos, o exagero.
o tipo, vamos pegar aí o tipo de nariz, né? Você tem lá, quando se vai fazer o nariz, existe um tipo meio que único, né? Tornam as pessoas assim um tanto plurais, né? Perde um pouco da identidade. Aqui eu estou dando a minha modesta opinião, né? Enfim, o desenho de uma sobrancelha, enfim, ou até o físico sarado, né? Tem um determinado modelo, tudo isso está, digamos, embutido, né? Nessa indústria. E eu tirei aqui alguns trechos, né? Tanto do Livro dos Espíritos como do Evangelho, para a gente verificar como o bom senso, né, traduz tudo isso, né? Então, assim, lá na questão, na conclusão 4 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca que o homem quer ser feliz e é natural esse desejo. Quer dizer, isso é natural na pessoa, essa busca da realização, essa busca da felicidade. E a aparência, né, para adquirir uma autoestima, com certeza pode estar embutido nisso, né? No Livro dos Espíritos, o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário a uma daquelas leis que o Iraí enumerou para a gente aqui, a conservação, né? Ainda no Livro dos Espíritos, a lei natural é a lei de Deus, e ela indica ao homem o que deve fazer. Quer dizer, o que deve e o que não deve fazer também, né? Então, a gente tem orientação sobre isso, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, a gente tem: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então, a gente tem, é claro isso, né, que é preciso cuidar do corpo, porque, enfim, ele é instrumento, né, do espírito, mas que a gente se cuide, né, que a gente se cuide em relação aos modismos, aos exageros. Algum comentário, gente? A gente falou, falando rápido, que eu sei que está chegando ao final, a gente falou no começo da importância da tecnologia, né? Parará, parará, estamos junto aqui em teleconferência, isso eu falei do Waze, etc., antes de começar a aula. E dentro dessa sua pergunta, esse exagero está no próprio uso da tecnologia do celular. Então, hoje, o ser humano é, exacerbou o narcisismo que tem dentro de nós. Todo mundo, como diz o próprio Kardec, tem direito a ser feliz. Aí ele fala: cuide, Jesus, cuide do corpo para você, né? Mas quando fala corpo, não é cuide do corpo, é cuide da sua qualidade de vida. E não deturpar o corpo, mudar o nariz, botar plástico na bunda, no seio, botar boca de corimba, ou então a mulher querer ficar alterofilista igual o homem, e o homem começa a ficar delicado igual a mulher. Olha, não dá para contrariar a natureza. Então, a tecnologia do celular, ela é traidora, porque você conquistar alguém pelo Facebook, e quando você encontra na realidade, é o que nós definimos no começo da aula de hoje. A imitação é uma coisa, é o artista produzir. Uma coisa é fulano ou fulana tirar um selfie no celular e botar no Facebook. Isso é ser artista de si. Outra coisa é você encontrar com a realidade no eventual encontro, sob o sol e não sob a traição da noite. Enfim, né, a filosofia nos ajuda nessa reflexão, né? Eu vou pedir para vocês aí mais o quê? Uns 7 minutinhos, é possível a gente conversar mais uns 5, 6, 7 minutinhos? Aí a gente deixa o texto da estética e da harmonia para a gente fazer a leitura depois, e a gente aprecia um pouquinho dentro de tudo isso que nós estamos conversando, beleza, né? O belo é estético, o belo é harmônico, e eu penso que o Iraíra acabou endossando isso quando a gente observa uma certa proporção, a gente observa a transformação sempre para algo mais belo, algo mais
elaborado, né? Quando a gente coloca aqui a formação de estrelas, né? Quer dizer, a gente vê isso no cosmos, né? Aliás, cosmos quer dizer isso mesmo, né? O sentido da palavra lá na Grécia que contemplava a beleza, mas não só a beleza, contemplava também a estética, contemplava a harmonia. Quando a gente vê uma crisálida, né, que aparentemente não é tão bonita, mas depois você vê a progressão disso. A gente consegue, eu tenho essa impressão que, digamos, soa bem ou cai bem na nossa visão, ou no tato mesmo. Então, a gente, estruturas mais suaves, mais arredondadas, isso causa uma impressão sempre melhor quando a gente vai buscar o homem primitivo. E como João, numa comunicação, coloca que se a gente se deparasse com ele, a gente ia ficar horrorizado, né? Como o homem dos primeiros tempos, e depois a gente vê hoje ele como o Da Vinci coloca dentro de uma proporção, né? Ali, nós iremos concordar com o Heráclito, esse pré-socrático que colocava o movimento como a realidade do mundo, né? Então, essa frase dele, a oposição produz a concórdia, da discórdia surge a mais bela harmonia, né? Então, a gente há de ir concordando com esses indivíduos e com a nossa visão, ou com os nossos sentidos, melhor dizendo, em relação ao que a gente aprecia ou que a gente percebe, né, dentro da natureza. E aqui a gente tem algumas formas, né, que mostram essa perfeição e aquela regra de ouro, aquela proporção áurea que a gente viu lá no quadro presente, no quadro da Mona Lisa, e que a gente encontra num caracol, a gente encontra num brócoli, a gente encontra num furacão, né? A gente encontra na formação de uma galáxia ou na estrutura de uma galáxia. Tudo isso a gente percebe observando a natureza, né? E essa sequência de Fibonacci, né, digamos, ela chega a esse mesmo resultado. Depois vocês observem como é que se estrutura, como é que o Fibonacci desenvolveu essa proporção progressiva a partir do terceiro, quando ele coloca uma proporção ou numa reta ou num retângulo, coisa desse tipo, ele observou na natureza que isso segue um padrão, tá? E esse padrão vai coincidir com a proporção áurea, que é esse valor de 1,60 aproximadamente. Depois, com mais tempo, vocês vão poder observar isso, né? E a gente nota que o homem ele procura reproduzir isso. E isso causa para a gente uma harmonia, né? Bastante significativa. A gente observando uma construção, uma arquitetura dentro desse princípio, a gente sente essa, digamos assim, esse ar de proporcionalidade, né? Que a gente vai encontrar aqui no homem vitruviano, do Da Vinci, nós encontramos no cérebro, quando a gente mapeia ele, nós encontramos aqui como nesse perfil de uma face, como nós vamos encontrar numa árvore desde da sua estrutura, né? Como ser, tronco, galhos, folhas, fruto, como se a gente buscar no micro da árvore, nós vamos encontrar também essa proporção presente na natureza, né? E eu enxergo assim, né? Eu enxergo que existe sim uma subjetividade, tá? Quando a gente aprecia o belo, mas eu entendo também que existe essa objetividade que Kant coloca para a gente, desse agrado universal.
né? E o Irair sintetizou para a gente, né, quando ele coloca que existe tanto objetividade como subjetividade na análise da arte, né? Então, isso está... Pesquisem em fractais, tá? Quando forem se interessarem por isso, né? Pesquisem em fractais, que é bastante rica a ilustração nesse sentido, sobre a regra de Fibonacci e a proporção áurea. Bom, eu gastei os 6 minutinhos que eu pedi. O Mauro, você vai mandar esse material para a gente, né? Vou mandar esse material, eu vou mandar esse material em PowerPoint, eu não vou mandar ele, digamos, de maneira que vocês não possam... E se eu mandar em PDF, vocês não vão conseguir, assim, esse efeito aqui, esse efeitozinho que eu acabo encobrindo certas coisas aí no PDF. Eu mando em PowerPoint e depois vocês curtem, né? Isso aqui, olha, é coisa recente, né? Isso aqui eu ia acrescentar depois, mas depois eu não vi. Eu vi que é muito longa a aula. Esses dois afrescos aqui, eles estão lá no sítio arqueológico de Pompeia, que eles estão agora trabalhando, né? Depois eu mando também junto, mas isso é coisa recente, né? A gente vai encontrar esses dois afrescos aqui, olha, de 2.000 anos atrás e, enfim, demonstrando ou traduzindo, né? Digamos, esse encontro de Apolo, né, com Cassandra, e depois Paris com Helena, né, que vai gerar depois aquela guerra de Troia. Eu vou voltar aqui para a conclusão e vou ler para vocês. Muitos foram os filósofos que se dedicaram a esse tema, como também os artistas de todas as artes, buscando e fazendo apologia ao belo, ao harmônico, ao estético. Após essas reflexões, podemos afirmar que todos os que buscam, consciente ou inconscientemente, a essas qualidades estão na busca do divino. O reino, com certeza, nos deve apresentar o belo, o harmônico e o estético, em todos os seus mínimos detalhes.